No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre dois instrumentos muito usados na catalogação, o ACR2 e o RDA. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a professora Ana Patrícia. Se você está chegando por aqui agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para você ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Aqui a gente fala sobre biblioteconomia e concursos públicos. Se você já está inscrito no canal, já conhece esse trabalho, me ajuda a divulgar para as outras pessoas, para que a gente possa cada vez mais alcançar mais gente e disseminar a biblioteconomia. Então não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com bibliotecários, com pessoas que você sabe que estudam essa área. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês gostam muito e também as bancas de concursos adoram, que é catalogação. Para isso, eu trouxe dois instrumentos para a gente comentar, o ACR2 e o RDA. E o que são esses instrumentos? Na verdade, os dois são códigos de catalogação. E os códigos, eles servem para apontar para nós as regras de catalogação. Então, nesses códigos, o catalogador, ele vai encontrar todas as regras e a forma de transcrever os dados de um documento, de um livro, para o seu sistema de informação. Então, essa é uma informação importante que é muito cobrada. O que é o ACR2? O que é o RDA? Não confundam, não é um formato, não é uma linguagem, é um código de catalogação, ok? Eu trouxe aqui o ACR2, que é um código mais antigo, mas é o código mais usado no mundo todo. Ele foi criado em 1967. E em 2002 nós tivemos a segunda edição desse código, por isso tem o número 2 no seu nome. É um código de catalogação que foi elaborado com base na estrutura das ISBDs. Então, naquela época era muito comum nós termos a catalogação em fichas catalográficas. Por isso, aquelas áreas que a gente vê nas fichas de autoria, título, imprenta, são mantidos no código de catalogação. Ele segue essa estrutura da descrição dos dados e também a pontuação que a gente tinha lá nas ISBDs. Outra coisa importante para a gente falar sobre esse código é que ele é estruturado por tipo de material. Então nós vamos ter um capítulo dedicado a cada tipo de material. Nós temos um capítulo sobre monografias, que vai incluir os livros, um capítulo sobre mapas, um capítulo sobre recursos audiovisuais e por aí vai. Então essa é a estrutura. O código de catalogação do ACR2, ele também é dividido em 3 níveis. Ele apresenta para a gente 3 níveis de descrição. Então, começando do nível mais básico para o nível mais detalhado dessa transcrição dos dados, né? E ele não é um código que você vai transcrever exatamente como você está vendo no documento. Ele possui uma série de regras, né? Então, ele tem siglas, pontuações específicas, abreviaturas para designar esse tipo de documento. Então, lembrando que uma das características mais importantes é que quando ele foi criado, ele foi estruturado pensando numa catalogação de materiais físicos, né? A gente ainda não tinha aí uma proliferação de documentos digitais. Depois de um certo tempo, um grupo de trabalho começou a ver possibilidades de atualizar o ACR2 e criar então o ACR3. Foi aí que surgiu o RDA, porque esse grupo de trabalho entendeu que era mais fácil criar um código novo, começar do zero, do que fazer a atualização do ACR2. Em 2010 a gente teve a apresentação do RDA. E aí, o que é o RDA? É um novo código de catalogação. A ideia é que ele venha para substituir o ACR2. Então, aos poucos a gente vai começar a migrar, né, os nossos registros que estão no formato estabelecido pelo ACR2 para o RDA. Inclusive, algumas bibliotecas já vêm adotando esse novo código. Uma inovação que o código trouxe é que ele foi projetado já pensando nos ambientes digitais, nos ambientes online. E ele não foi criado pensando só no sistema de biblioteca. Então, ele pode ser usado por outras unidades de informação, por museus, arquivos, centros de documentação. Ele abriu aí as possibilidades, né? Diferente do ACR2, ele não é organizado por tipo de material. Os capítulos do RDA dizem respeito a grupos de atributos e grupos de relacionamentos, usando aí a estrutura
do FRBR, né? Então ele vai falar sobre relacionamentos e atributos. E nesse código, uma inovação que nós temos é a transcrição fidedigna. Então, por exemplo, lá no RDA, quando você tinha uma obra volumada, por exemplo, um livro dividido em 3 volumes, você escrevia 3.V. Esse V ponto indica volumes. Aqui no RDA, a gente vai escrever exatamente a palavra volumes. Por quê? Entende-se que essa transcrição facilita o entendimento do usuário, né? Então a gente não tem aqui o uso de códigos, de siglas, de abreviaturas. Quanto mais claro for para o usuário, maior vai ser o entendimento. Outra regra que é muito importante aqui. Lá no RDA, a gente não tem mais a regra de 3. O que é essa regra de 3? No ACR2 nos diz o seguinte, que quando a gente tem mais de 3 autores, a gente menciona só o primeiro e faz o uso da sigla et al, entre colchetes. Essa sigla et al indica que temos outros autores, mas nem todos eles são mencionados na descrição, só o primeiro. Aqui no RDA, se a gente tiver mais de 3 autores, nós vamos transcrever o nome de todos eles, né? Assim a gente consegue ter uma recuperação mais ampla, então todas as pessoas que participam da constituição daquela obra são mencionadas. Essa aí é uma das principais regrinhas, lembrando que aqui no RDA nós não temos o uso de colchetes também. Lá no ACR2, quando a gente tem uma informação que não está diretamente na obra que nós estamos catalogando, que foi retirada de uma fonte externa ou que é um comentário acrescentado pelo catalogador, a gente coloca essa informação dentro de colchetes para designar, né, que é uma informação extra. Aqui não, aqui a gente também não vai utilizar esse tipo de recurso. Então, lembrando que no RDA a ideia é que qualquer usuário consiga entender claramente, de forma bem transparente, quais são os dados que estão sendo indicados na transcrição no registro bibliográfico. Por isso, a gente tem uma transcrição fidedigna. E importante lembrar que nós ainda fazemos uso do ACR2 de forma ampla no Brasil. O RDA, apesar de ter sido apresentado em 2010, ele ainda está em fase de testes, poucas bibliotecas vêm utilizando. Na Library of Congress, por exemplo, a gente já vê alguns cadastros, alguns registros utilizando o RDA. E aí a gente consegue identificar qual registro usa o RDA e qual registro usa o ACR2 exatamente por essas características diferentes, né? Por ver aí o uso de símbolos, de grafias, de abreviaturas que lá no RDA não tem. E o RDA também traz alguns campos a mais, né? Ele traz uma ampliação do MARC exatamente por ter essa possibilidade de transcrever recursos digitais. É importante a gente lembrar que aqui a gente tem que sair da caixinha e lembrar que nós não estamos mais utilizando fichas catalográficas, né? Por isso, a transcrição dos dados, ela não precisa mais obedecer àquele padrão das fichas como a gente usa lá no ACR2. Ainda hoje, o ACR2 é o mais usado no Brasil, no mundo todo, e continua sendo o preferido das bancas de concurso. Por isso, não deixem de dar uma olhada com carinho nas principais regras e lembrando que o RDA está vindo aí para substituí-lo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui para mim o que vocês acham do RDA, do ACR2, se vocês conheciam esses 2 códigos de catalogação já. E não esqueçam de divulgar e de passar esse vídeo para outras pessoas para a gente continuar ampliando aí o nosso debate sobre biblioteconomia para todo mundo. Um abraço e até a próxima!